2 de abril de 1968, Cairo, Egito. Era uma noite comum no bairro de Zeytun. As ruas estavam vazias, o silêncio pesava sobre a cidade, até que algo impossível aconteceu. Uma luz. Não era uma luz comum. Era uma luz que não deveria estar ali. Uma luz que desafiava toda lógica, toda razão. E então ela apareceu. Sobre a cúpula da igreja copta de Santa Maria, em plena capital do Egito, uma figura luminosa começou a se materializar. Branca, brilhante, inconfundível, a Virgem Maria. Mas aqui está o que torna esta história absolutamente extraordinária. Isso não aconteceu apenas uma vez. Não foi uma visão privada vista por uma ou duas pessoas em um momento de êxtase religioso. Não. Isso aconteceu repetidamente por 3 anos consecutivos, e foi testemunhado por milhões de pessoas, cristãos, muçulmanos, ateus, judeus, pessoas de todas as religiões e de nenhuma religião, pessoas comuns que estavam simplesmente passando pela rua quando viram o impossível acontecer diante de seus olhos. Você já parou para pensar no que seria necessário para que milhões de pessoas concordassem que viram a mesma coisa, no mesmo lugar, durante anos? Não estamos falando de uma aparição em um vilarejo remoto, vista apenas por crianças ou por devotos em oração. Estamos falando de uma das maiores cidades do mundo árabe, uma metrópole moderna, um centro urbano com jornalistas, fotógrafos, cientistas, céticos. E todos viram. Mais do que isso, fotografaram, filmaram, documentaram. Existem provas físicas desta aparição, fotografias publicadas em jornais internacionais, filmagens feitas por equipes de televisão, relatórios oficiais do governo egípcio. Como isso é possível? Como algo tão extraordinário pode ter acontecido e ainda assim, tantas pessoas nunca ouviram falar sobre isso? Vamos voltar àquela primeira noite. Eram aproximadamente 20h30, quando Farouk Mohammed Atwa, um mecânico muçulmano que trabalhava em uma oficina próxima à igreja, viu algo estranho sobre a cúpula do edifício. No início, ele pensou que fosse uma mulher prestes a se jogar do telhado. Alarmado, ele começou a gritar, chamando outras pessoas. Em poucos minutos, uma pequena multidão se formou na rua. Todos olhavam para cima, tentando entender o que estava acontecendo. Mas à medida que a figura se tornava mais clara, mais definida, mais luminosa, eles perceberam. Não era uma mulher comum. Era uma figura vestida de branco, envolta em luz, flutuando sobre a cúpula da igreja. Seus braços estavam estendidos, como se estivesse abençoando a multidão abaixo. E então, algo ainda mais impressionante aconteceu. A figura começou a se mover. Ela caminhou sobre a cúpula. Ela se curvou diante da cruz. Ela acenou para as pessoas. Ela permaneceu ali, visível para todos, por vários minutos antes de gradualmente desaparecer em uma explosão de luz. Farouk Mohammed Atwa, o homem que primeiro viu a aparição, era muçulmano. Deixe isso penetrar por um momento. A primeira pessoa a testemunhar esta aparição mariana não era cristã. Era um homem muçulmano trabalhando em sua oficina, que viu algo que mudaria sua vida para sempre. E ele não foi o único muçulmano a testemunhar. Nas semanas, meses e anos seguintes, milhares de muçulmanos se juntaram a cristãos coptas, católicos, ortodoxos, protestantes, todos vendo a mesma coisa, todos testemunhando o mesmo fenômeno inexplicável. Isso não era uma questão de fé cega ou fervor religioso. Era algo que transcendia denominações, religiões, culturas. Era algo que simplesmente estava acontecendo. Mas aqui está onde a história se torna ainda mais fascinante. As aparições não pararam. Após aquela primeira noite de 2 de abril, a Virgem Maria continuou aparecendo sobre a igreja de Santa Maria em Zeytun. Às vezes, várias vezes por semana. Às vezes, várias vezes em uma única noite. Ela aparecia em diferentes formas e posturas. Às vezes como uma figura completa, claramente reconhecível como uma mulher vestida de branco. Outras vezes como uma forma luminosa, menos definida, mas ainda inconfundível. Ela era frequentemente acompanhada por fenômenos extraordinários. Luzes estranhas dançavam ao redor da igreja. Formas que pareciam pombas luminosas voavam em formações impossíveis. Nuvens de incenso apareciam do nada, enchendo o ar com uma fragrância celestial,
embora ninguém estivesse queimando incenso, e as multidões cresciam. Dezenas se tornaram centenas, centenas se tornaram milhares, milhares se tornaram dezenas de milhares. Em algumas noites, mais de 250 mil pessoas se reuniam nas ruas ao redor da igreja, todas olhando para cima, todas esperando, todas testemunhando. Pense nisso por um momento. 250 mil pessoas, em uma única noite, todas vendo a mesma coisa. Isso não é uma alucinação coletiva. Isso não é histeria de massa. Isso não é uma ilusão de ótica. Isso é algo que desafia toda explicação racional. E o governo egípcio sabia disso. O presidente Gamal Abdel Nasser, líder do Egito na época, enviou investigadores, enviou cientistas, enviou especialistas em fenômenos ópticos, em psicologia de massas, em tudo que pudesse possivelmente explicar o que estava acontecendo. Eles não encontraram nada. Nenhuma projeção, nenhum truque, nenhuma explicação natural. O próprio Nasser, acompanhado de sua esposa, foi pessoalmente à igreja certa noite e viu a aparição com seus próprios olhos. Um líder político muçulmano, conhecido por seu secularismo, testemunhou o fenômeno. E ele não pôde negá-lo. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de Zeytun não seja apenas que milhões viram, mas o que aconteceu como resultado: milagres. Curas inexplicáveis começaram a ser relatadas. Pessoas com doenças terminais repentinamente se recuperavam. Cegos começavam a ver. Paralíticos caminhavam. Os hospitais do Cairo começaram a documentar casos que não podiam explicar medicamente. Pessoas que haviam sido desenganadas pelos médicos, que não tinham esperança, que estavam nos estágios finais de doenças incuráveis, de repente estavam saudáveis. E todos eles tinham uma coisa em comum: tinham estado em Zeytun, tinham visto a aparição, tinham estado na presença daquela luz inexplicável. A Igreja Copta Ortodoxa, uma das igrejas cristãs mais antigas do mundo, iniciou uma investigação oficial. Eles entrevistaram testemunhas, examinaram fotografias, consultaram especialistas, estudaram os relatos de milagres. E em 4 de maio de 1968, apenas um mês após a primeira aparição, o Papa Quirilo VI da Igreja Copta fez um anúncio oficial. Ele declarou que as aparições eram genuínas, que a Virgem Maria estava, de fato, aparecendo sobre a Igreja de Santa Maria, em Zeytun. Isso não foi uma decisão tomada levianamente. A Igreja tinha tudo a perder se estivesse errada. Sua credibilidade, sua autoridade, seu papel como guardiã da fé. Mas eles não podiam negar o que milhões estavam vendo. E nem podiam negar o que estava acontecendo como resultado. Agora, você pode estar se perguntando: por que Zeytun? Por que ali? Por que a Virgem Maria escolheria aparecer sobre uma igreja copta no Cairo, de todos os lugares? A resposta pode estar na própria história daquele lugar. A igreja de Santa Maria, em Zeytun, foi construída em um local que, segundo a tradição, foi visitado pela Sagrada Família durante sua fuga para o Egito. Quando o rei Herodes ordenou o massacre dos inocentes, José, Maria e o menino Jesus fugiram para o Egito. E a tradição diz que eles passaram por aquela exata região, descansaram ali, encontraram refúgio ali. 2000 anos depois, ela voltou. Ela voltou ao lugar onde uma vez encontrou segurança, ao lugar onde foi acolhida, ao lugar onde seu filho foi protegido. E desta vez, ela veio não como uma refugiada, mas como uma rainha de luz, uma rainha cercada de glória celestial. Mas havia algo mais acontecendo em 1968. O mundo estava em tumulto. A Guerra Fria estava no auge. O Oriente Médio estava mergulhado em conflito. Apenas um ano antes, em 1967, a Guerra dos 6 Dias havia devastado a região. Egito, Jordânia e Síria haviam lutado contra Israel. Milhares morreram. Nações inteiras foram humilhadas. O Egito, em particular, sofreu uma derrota esmagadora. O moral estava baixo. As pessoas estavam desesperadas. A esperança parecia perdida. E então, ela apareceu. No meio do desespero, no meio da dor, no meio da escuridão, uma luz. Uma luz que não fazia distinção entre cristão e muçulmano.
Uma luz que não escolhia lados em guerras humanas. Uma luz que simplesmente estava ali, para todos. As aparições continuaram por 3 anos. De abril de 1968 até maio de 1971, a Virgem Maria apareceu repetidamente sobre a igreja de Zeytun. Às vezes várias vezes por semana. Às vezes com semanas de intervalo. Mas ela sempre voltava. E as pessoas sempre estavam lá, esperando, assistindo, testemunhando. Fotógrafos capturaram imagens que ainda existem hoje. Imagens que você pode ver. Imagens que mostram claramente uma figura luminosa sobre a cúpula da igreja. Jornalistas de todo o mundo cobriram a história. A revista Life publicou um artigo. Jornais europeus enviaram correspondentes. A notícia se espalhou globalmente. E ainda assim, de alguma forma, esta história foi quase esquecida pelo mundo ocidental. Por quê? Talvez porque desafie demais nossas noções de realidade. Talvez porque não se encaixe nas narrativas que queremos contar. Talvez porque seja simplesmente grande demais, extraordinário demais para processar. Ou talvez porque não precisemos acreditar. As pessoas que estavam lá, que viram com seus próprios olhos, elas não precisam de fé. Elas têm certeza. Vamos mergulhar mais fundo no que realmente aconteceu durante aqueles 3 anos extraordinários. As aparições não seguiam um padrão previsível. Não havia horário marcado. Não havia aviso prévio. A Virgem aparecia quando queria, onde queria, como queria. Às vezes ela permanecia visível por apenas alguns minutos, outras vezes, por horas. Em uma noite particularmente memorável, em junho de 1968, ela apareceu e permaneceu sobre a igreja por mais de 7 horas consecutivas. 7 horas. Imagine isso. 7 horas de uma figura luminosa, claramente visível, flutuando sobre uma igreja no centro do Cairo, diante de dezenas de milhares de testemunhas. Durante esse tempo, ela se moveu, ela acenou, ela abençoou, ela se curvou diante da cruz, e todos viram. As descrições das testemunhas são notavelmente consistentes. Ela era descrita como uma mulher vestida de branco, com um véu sobre a cabeça. Sua forma era envolta em luz brilhante, quase ofuscante. Às vezes, ela segurava algo que parecia um ramo de oliveira, símbolo universal de paz. Ela nunca falou. Diferente de outras aparições marianas famosas, como Fátima ou Lourdes, onde a Virgem supostamente transmitiu mensagens específicas aos videntes, em Zeytun ela permaneceu silenciosa. Sua presença era a mensagem. Sua luz era a mensagem. Sua paz era a mensagem. E talvez isso seja o mais poderoso de tudo. Ela não precisava falar. Ela não precisava dar instruções ou fazer profecias. Ela simplesmente estava ali, e isso era suficiente. Mas as aparições eram acompanhadas por outros fenômenos extraordinários que não podiam ser ignorados. Pombas luminosas. Testemunhas relataram repetidamente ver pássaros que brilhavam com luz própria, voando ao redor da igreja em formações impossíveis. Esses pássaros luminosos apareciam do nada e desapareciam da mesma forma. Ornitólogos foram consultados. Especialistas em aves foram trazidos para observar. Eles não conseguiram explicar. Não eram pássaros comuns refletindo luz. Não eram hologramas ou projeções. Eram formas que se moviam com inteligência, que voavam em padrões coordenados, que emitiam luz própria. E então havia o incenso. Nuvens de fragrância celestial apareciam sem fonte identificável. O ar ao redor da igreja se enchia com um perfume doce, intenso, que não vinha de nenhum incensário físico. Pessoas que estavam a quarteirões de distância relataram sentir o cheiro. Ele penetrava edifícios. Ele persistia por horas após as aparições terminarem. Químicos tentaram identificar a composição da fragrância. Eles não conseguiram. Não era incenso comum. Não era nenhum perfume conhecido. Era algo único. Algo que não poderia ser replicado ou explicado. E havia as luzes. Não apenas a luz que emanava da figura da Virgem, mas luzes separadas que dançavam ao redor da igreja. Esferas luminosas que se moviam com propósito.
flashes de luz que apareciam e desapareciam. Fotógrafos capturaram essas luzes em filme. Elas apareciam nas fotografias mesmo quando não eram visíveis a olho nu no momento da captura. Isso eliminou a possibilidade de ilusão de ótica coletiva. As câmeras não têm imaginação. As câmeras não têm fé. As câmeras apenas registram o que está lá. E algo estava lá. Mas talvez o aspecto mais extraordinário de Zeytun não fossem os fenômenos visuais, mas os milagres de cura que aconteceram. Cynthia Nelson, uma antropóloga americana que estava no Cairo durante as aparições, documentou dezenas de casos de curas inexplicáveis. Um homem com câncer terminal, desenganado pelos médicos, visitou Zeytun. 3 semanas depois, seus exames mostraram que o tumor havia desaparecido completamente. Uma mulher cega de nascença recuperou a visão após estar presente durante uma aparição. Uma criança com paralisia cerebral começou a caminhar. Esses não eram casos isolados. Não eram histórias não verificadas. Eram casos documentados por médicos, com prontuários, com exames antes e depois. Os hospitais do Cairo ficaram perplexos. Como explicar remissões espontâneas de doenças terminais? Como explicar a restauração súbita de funções que nunca existiram? Como explicar o que a medicina não pode explicar? A resposta, para muitos, estava naquela luz sobre a igreja. Mas nem todos acreditavam, é claro. Céticos argumentavam que era histeria em massa, que era o poder da sugestão, que as pessoas viam o que queriam ver. Mas como você explica fotografias? Como você explica filmagens? Como você explica relatos consistentes de pessoas que não se conheciam, que vieram de diferentes partes da cidade, que tinham diferentes religiões? Como você explica um presidente muçulmano testemunhando a aparição? O Dr. J. Palmer, um físico que investigou o fenômeno, escreveu em seu relatório: "Não encontrei nenhuma explicação natural para o que está acontecendo em Zeytun. As aparições desafiam todas as leis conhecidas da física óptica." A doutora Shafika Hanna, uma psiquiatra egípcia, entrevistou centenas de testemunhas. Sua conclusão: não há evidência de alucinação coletiva ou histeria de massa. As pessoas que testemunharam as aparições estavam em plena posse de suas faculdades mentais. Então, se não era truque, se não era ilusão, se não era histeria, o que era? Para os fiéis, a resposta era óbvia. Era um milagre. Era a Mãe de Deus visitando a Terra. Mas mesmo entre os fiéis, havia perguntas. Por que agora? Por que ali? O que ela estava tentando comunicar? Alguns acreditavam que era uma mensagem de paz em um tempo de guerra. O Oriente Médio estava sangrando. Nações estavam divididas. Ódio religioso estava em alta. E ali estava ela, aparecendo em uma terra predominantemente muçulmana, sendo testemunhada por pessoas de todas as religiões, não fazendo distinção, não escolhendo lados. Era uma mensagem de unidade, de esperança, de reconciliação. Outros acreditavam que era um sinal dos tempos, que o mundo estava entrando em uma era de grande tribulação e ela estava oferecendo consolo, oferecendo um lembrete de que o céu ainda observava, ainda se importava. E havia aqueles que simplesmente aceitavam sem questionar. Eles não precisavam de razões ou explicações. Eles tinham visto, eles tinham experimentado, e isso era suficiente. Entre as testemunhas estava o padre Constantine Musa, um sacerdote copta que serviu na igreja de Santa Maria durante as aparições. Ele testemunhou as aparições mais de 70 vezes. 70 vezes. Em uma entrevista anos depois, ele disse: "Não há palavras para descrever o que sentimos quando ela aparecia. Era como se o céu se abrisse. Era como se toda a criação prendesse a respiração. Havia uma paz que não pertence a este mundo." Ele também observou algo interessante. Durante as aparições, os pássaros paravam de cantar. Os cães paravam de latir. O tráfego, normalmente caótico no Cairo, se acalmava. Era como se toda a natureza reconhecesse que algo sagrado estava acontecendo. Mas nem todas as noites havia aparições. Às vezes, semanas se passavam sem nada. As multidões ainda se reuniam, esperando, vigiando, mas os céus permaneciam vazios. E então, sem aviso, ela voltava. Isso criou um fenômeno único.
Pessoas começaram a acampar nas ruas ao redor da igreja. Elas traziam cobertores, comida, termos de chá. Elas passavam noites inteiras esperando, conversando, orando. Cristãos e muçulmanos sentavam lado a lado. Compartilhavam refeições, compartilhavam histórias, compartilhavam esperança. Em um lugar e tempo marcados por divisão religiosa, Zeitun se tornou um ponto de unidade improvável. As autoridades egípcias ficaram em uma posição difícil. Por um lado, eles não podiam negar o que estava acontecendo. Muitos oficiais do governo tinham testemunhado pessoalmente as aparições. Por outro lado, eles estavam preocupados com o controle de multidões, com a segurança pública, com as implicações políticas. Mas eles não interferiram, talvez porque reconhecessem que algo maior do que política estava acontecendo. Talvez porque até mesmo os mais céticos entre eles não pudessem negar completamente o que seus próprios olhos tinham visto. O governo egípcio eventualmente emitiu um comunicado oficial, reconhecendo que fenômenos inexplicáveis estavam ocorrendo em Zeitun, mas evitou fazer afirmações definitivas sobre sua natureza. Era um reconhecimento cauteloso, mas ainda assim, um reconhecimento. E as aparições continuaram. Ao longo de 1969, 1970 e até maio de 1971, a Virgem continuou aparecendo, com menos frequência à medida que o tempo passava, mas ainda assim aparecendo. Cada aparição era documentada. Cada aparição era testemunhada por centenas, às vezes milhares de pessoas. E então, em maio de 1971, as aparições cessaram. Tão misteriosamente quanto começaram, elas pararam. A última aparição registrada foi em 29 de maio de 1971. Ela apareceu brevemente, acenou para a multidão e desapareceu, e nunca mais voltou. Pelo menos, não de forma visível. Por que as aparições pararam? Essa é a pergunta que persiste até hoje. Por que, após 3 anos de manifestações consistentes, a Virgem Maria simplesmente parou de aparecer sobre a igreja de Zeitun? Ninguém sabe ao certo. Alguns acreditam que a mensagem havia sido entregue, que o propósito havia sido cumprido, que o mundo havia testemunhado o que precisava testemunhar. Outros acreditam que as aparições cessaram porque a fé das pessoas havia sido restaurada, que em um tempo de desespero e dúvida, ela veio para lembrar à humanidade que o divino ainda estava presente, ainda se importava, e talvez, tendo cumprido esse propósito, não havia mais necessidade de continuar. Mas o impacto de Zeitun não terminou quando as aparições cessaram. A igreja de Santa Maria se tornou um dos locais de peregrinação mais importantes do mundo cristão. Milhões de pessoas visitam o local todos os anos, buscando conexão com aquele momento extraordinário da história. As fotografias e filmagens das aparições ainda existem. Elas estão arquivadas em bibliotecas, museus, arquivos de jornais. Qualquer pessoa pode vê-las. Qualquer pessoa pode examinar as evidências. E as evidências são inegáveis. Algo aconteceu em Zeitun. Algo que desafia a explicação racional. Algo que transcende nossa compreensão limitada da realidade. Você pode chamá-lo de milagre. Você pode chamá-lo de fenômeno inexplicável. Você pode chamá-lo como quiser. Mas você não pode negá-lo. Milhões de testemunhas não podem estar todas erradas. Fotografias não mentem. Relatórios médicos de curas inexplicáveis não podem ser simplesmente descartados. Algo profundo, algo sagrado, algo além de nossa compreensão aconteceu naquele lugar. E o mundo testemunhou. Mas talvez a lição mais importante de Zeitun não seja sobre provar ou desprovar o sobrenatural. Talvez seja sobre algo muito mais simples e muito mais profundo. Unidade. Em um lugar dividido por religião, por política, por história, pessoas de todas as crenças se reuniram. Elas olharam para o mesmo céu. Elas viram a mesma luz. Elas experimentaram a mesma paz. Cristãos e muçulmanos, lado a lado, testemunhando algo que nenhum dos dois poderia explicar, mas ambos podiam reconhecer como sagrado. Não houve conversões forçadas. Não houve proselitismo. Não houve julgamento. Apenas presença. Apenas luz. Apenas paz. E talvez seja isso que o mundo mais precisava naquele momento. E talvez seja isso que ainda precisamos hoje.
A doutora Pearl Zaki, uma médica cristã que documentou muitos dos milagres de cura em Zeytun, escreveu em suas memórias: "O que vi em Zeytun não foi apenas uma aparição. Foi um lembrete de que existem forças neste universo que vão além de nossa compreensão científica. Foi um lembrete de que o amor divino não conhece fronteiras." O padre Ibrahim Saad, que serviu na igreja de Santa Maria durante as aparições, disse em uma entrevista: "As pessoas me perguntam se eu tenho medo de que um dia provem que Zeytun foi uma fraude. Eu respondo: eu estava lá. Eu vi com meus próprios olhos. Eu testemunhei as curas. Eu senti a paz que descia sobre nós. Ninguém pode tirar isso de mim. E essa é talvez a verdade mais poderosa de Zeytun. Para aqueles que estavam lá, não há dúvida. Não há necessidade de provas ou argumentos. Eles sabem o que viram. Eles sabem o que experimentaram. E para aqueles que não estavam lá, que não testemunharam, que não experimentaram, resta apenas uma escolha. Você pode descartar como histeria coletiva, como ilusão, como fenômeno psicológico de massa. Ou você pode considerar a possibilidade de que, às vezes, o extraordinário realmente acontece, que às vezes o véu entre o céu e a terra se torna fino, que às vezes o divino toca o humano de maneiras que desafiam toda a lógica. As aparições de Zeytun foram oficialmente reconhecidas pela Igreja Copta Ortodoxa. Elas foram investigadas por cientistas, médicos, psicólogos, físicos. Elas foram documentadas por jornalistas de todo o mundo. E nenhuma explicação natural foi encontrada. Nenhuma. Os céticos tentaram. Eles realmente tentaram. Eles propuseram teorias sobre reflexos de luz, sobre ilusões de ótica, sobre sugestão coletiva. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu explicar todos os fatos. Como você explica aparições que duravam horas? Como você explica fotografias que capturaram a figura? Como você explica curas médicas documentadas? Como você explica o testemunho de um presidente muçulmano? Você não explica. Você simplesmente reconhece que há coisas neste mundo que vão além de nossa capacidade de compreender. E talvez isso seja reconfortante. Talvez em uma era de ciência e racionalismo, onde tudo precisa ser explicado, medido, quantificado, seja reconfortante saber que ainda existem mistérios, que ainda existe o sagrado, que ainda existe o inexplicável. Zeytun nos lembra que o universo é maior, mais estranho, mais maravilhoso do que podemos imaginar. Nos lembra que não temos todas as respostas e talvez não precisemos ter. Hoje, mais de 50 anos após as últimas aparições, a igreja de Santa Maria ainda está de pé em Zeytun. As cúpulas sobre as quais a Virgem Maria apareceu ainda brilham sob o sol do Cairo. E as pessoas ainda vêm. Elas vêm de todo o mundo. Cristãos, muçulmanos, pessoas de todas as religiões e de nenhuma religião. Elas vêm buscar conexão. Elas vêm buscar paz. Elas vêm buscar esperança. Algumas relatam sentir uma presença especial no local. Outras relatam curas. Outras simplesmente sentem uma paz inexplicável. As aparições visíveis podem ter cessado, mas o impacto permanece. E as perguntas permanecem. Por que Zeytun? Por que naquele momento? Por que de forma tão pública, tão inegável? Talvez nunca saibamos as respostas completas, mas talvez as perguntas sejam mais importantes que as respostas. As perguntas nos mantêm buscando, nos mantêm abertos, nos mantêm humildes diante do mistério. E no final, talvez seja isso que a fé realmente é. Não certeza absoluta, mas abertura ao mistério. Não ter todas as respostas, mas estar disposto a fazer as perguntas. Zeytun nos ensina que o extraordinário pode acontecer, que o céu pode tocar a terra, que a luz pode brilhar nas trevas, e que quando isso acontece, quando o impossível se torna real, não importa sua religião, sua cultura, suas crenças, você simplesmente reconhece, você simplesmente testemunha, você simplesmente se curva diante do mistério. Então, o que você faz com esta história? Você pode descartá-la. Você pode arquivá-la como mais uma lenda religiosa, mais uma história não comprovada.
Ou você pode deixá-la abrir sua mente para a possibilidade de que vivemos em um universo muito mais misterioso, muito mais sagrado do que geralmente reconhecemos. Você pode deixá-la lembrá-lo de que, às vezes, o extraordinário acontece. E quando acontece, milhões de pessoas testemunham. A história de Zeytun não é apenas sobre aparições marianas. É sobre a capacidade humana de reconhecer o sagrado. É sobre unidade em meio à divisão. É sobre esperança em meio ao desespero. É sobre luz. E luz, como sabemos, sempre vence as trevas. Em abril de 1968, uma luz apareceu sobre uma igreja no Cairo, e por 3 anos ela brilhou. Ela brilhou para cristãos e muçulmanos, para crentes e céticos, para ricos e pobres. Ela brilhou para todos. E embora as aparições visíveis tenham cessado, aquela luz nunca realmente se apagou. Ela permanece nas memórias de milhões que testemunharam. Ela permanece nas fotografias que capturaram o impossível. Ela permanece nas vidas transformadas, nas curas inexplicáveis, na paz que desceu sobre aquele lugar. Ela permanece como um lembrete de que, não importa quão escuro o mundo possa parecer, a luz sempre encontra um caminho. E às vezes, apenas às vezes, essa luz aparece de maneiras que desafiam toda explicação. Mas ela aparece, e o mundo testemunha. Zeytun aconteceu. Isso é um fato histórico inegável. O que você faz com esse fato? Como você o interpreta? Que significado você atribui a ele? Isso cabe a você. Mas não pode negá-lo. Milhões de pessoas viram. E elas sabem o que viram. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, da próxima vez que se perguntar se existe algo além do que podemos ver e tocar, lembre-se de Zeytun. Lembre-se de que por 3 anos, o céu tocou a terra. E milhões testemunharam. A luz apareceu. E o mundo nunca mais foi o mesmo.